Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e na aula de hoje nós vamos falar sobre a identificação e compreensão das diferentes classes gramaticais dentro de um texto ou as suas funções inseridas dentro de um texto. Mas antes de falarmos propriamente da parte gramatical, eu quero perguntar a vocês já fizeram alguma reserva de hotel? Como é que foi? Foi presencial? Foi online? Hoje a gente sabe que a internet oferece essa oportunidade de nós fazermos todo o cadastramento, toda a organização de check-in, check-out online, mas se for presencial, como que foi? Qual foi a experiência que vocês tiveram? E é o que nós vamos verificar na aula de hoje. Lembrando que, para fazer o acesso da plataforma Inglês Paraná, que é o material que nós estamos utilizando, vocês vão utilizar o seu login @escola e a sua senha. E lembrando também que aqui está o link disponível para vocês terem o acesso à plataforma Inglês Paraná. Então, lembrando sempre que nós estamos trabalhando com o nível 3, ou o inglês geral de nível 3, a unidade que vamos falar é a unidade 3, estamos falando da lição 2, fazendo uma reserva em hotel, e vamos trabalhar com ações 1 e 2, que no caso reservar um quarto, e a expressão would like e substantivos infinitivos, ok? Então, vamos para a nossa plataforma. Então, lembrando vocês, estudantes, que nós temos aqui, como eu falei para vocês, estamos trabalhando com o inglês geral de nível 3, a unidade 3, fazendo uma reserva em hotel. Vamos trabalhar dentro da lição 2 a questão de reservando um quarto e a expressão would like com substantivos e infinitivos, ok? Então, no caso aqui, como nós sempre temos o nosso vocabulário inicial, nós vamos assistir o vídeo e coletar algumas informações, alguns vocabulários bem interessantes que nós vamos usar ao longo da nossa atividade, ok? Hotel Anna, how can I help you? I'd like to make a reservation, please. Certainly. For how many people? Just me. Okay, and when are you checking in? March 15th, checking out March 19th. 15th to the 19th. So that's 4 nights. Would you like a single room or a double? A single, please. Oh, and I need a non-smoking room. A non-smoking single. That's no problem. Would you like me to reserve it for you now? What's the rate? 210 a night. Okay, yes, please reserve it. Certainly. Can I have your name? It's Joan Baxter, Baxter. And can I have your credit card number? It's 3788-6672. 403824. Great. Just one moment. All set. Can I help you with anything else? No, thanks. All right, I'll see you on March 15th. Thank you. So, estudantes, então aqui o que nós temos dentro do nosso contexto? Nós temos alguns vocabulários que foram utilizados aqui, nós temos a expressão reservation, check-in, check-out, single room or a double, non-smoking room. Aqui vocês observem que alguns hotéis ainda têm a questão de legislação onde tem quartos para fumantes e não fumantes. Nós sabemos que aqui, principalmente no Brasil, isso já não acontece tanto porque a lei de fumantes não permite mais fumarem em ambientes fechados. Mas em alguns lugares ainda é possível vocês encontrarem essas situações, fumante e não fumante. No caso, non-smoking room ou não fumante. Reserve, rate, a taxa, né, ou a tarifa que vai ser cobrado diariamente. E no caso, credit card number, o número do cartão de crédito. Claro que aqui tudo está acontecendo uma reserva por um determinado período, ok? Então, quando a gente reserva um hotel, as expressões que nós vamos ver servem para auxiliar no nosso diálogo. I'd like to make a reservation or I'd like to reserve a room. Vamos ouvir. I'd like to make a reservation. I'd like to reserve a room. Então vejam que aqui tanto fazer uma reserva ou reservar um quarto,
óbvio que nós estamos fazendo já a utilização do vocabulário de reserva. O dia que você vai chegar no hotel é o dia que fará o check-in. O dia que você sair é o dia que fará o check-out. Vamos ouvir o diálogo. When are you checking in? March 15th. When are you checking out? March 19th. Então, check-in, chegada, check-out, saída. Ao fazer uma reserva, você precisa determinar o tipo de quarto que deseja. Vamos ouvir. Single room. Double room. Smoking room. Non-smoking room. Então aqui, se o quarto é um quarto único, um quarto duplo, um quarto para fumante, como eu falei para vocês, em alguns lugares ainda existe essa situação, e um quarto para não fumante. O preço do quarto, de um quarto chamado de rate. As tarifas costumam se referir sempre à diária ou uma noite. What's the rate? It's $210 a night. Então aqui calculando que a taxa, né, a taxa diária ou a diária do quarto é de $210 por noite. Para manter a reserva até a sua chegada, o balconista pode pedir o número de seu cartão de crédito. Vamos ouvir. Can I have your credit card number? It's 3788-6672-403824. Então observem que aqui a pessoa, então, para fazer a reserva, ela passa o seu número de cartão de crédito. Lembrando também que alguns sites ou alguns hotéis aqui do Brasil não fazem essa solicitação. Você vai apresentar todas essas informações no dia da sua chegada. Faz uma pré-reserva e depois faz a reserva ou a sua, digamos assim, o seu acesso ao hotel no momento da chegada. Observem que os hotéis americanos perguntam o número de hóspedes por quarto e depois perguntam sobre o tamanho das camas. Uma grande para o casal, por exemplo, ou 2 camas menores de solteiro. Os hotéis possuem termos diferentes, mas você pode responder a maioria das perguntas sobre reserva com os itens daqui. Então, esse vocabulário que nós utilizamos agora vai auxiliar vocês a fazer as reservas de forma que vocês não se percam na hora desse momento, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ouvir o nosso áudio e verificar as respostas para cada uma das perguntas. When is the man check-in? Quando que o homem vai fazer o check-in dele? Vamos ouvir. When are you checking in? June 22nd. That's a Friday. Okay. Então aqui, quando que o homem vai fazer o check-in? Ele vai fazer o check-in no dia 22 de junho. A pergunta, quando que ele fará o check-out? Okay, Friday, June 22nd. And when are you checking out? Monday, June 25th. Monday. Então, no dia 25 de junho, né? No caso, uma segunda, porque ele diz que no dia 22 é uma sexta, dia 25 é uma segunda. A pergunta, quantas noites ele permanecerá? The 25th. That's for 3 nights. Smoking or non-smoking? Então, quantas noites? 3 nights. Que tipo de quarto ele quer? Simples, duplo, fumante, não fumante? Vamos ouvir. King? Non-smoking, please. Então, que quarto ele quer? Um quarto de não fumante. Agora, estudantes, nós temos aqui as perguntas que são feitas pelo atendente do hotel, na maioria das vezes, ou até mesmo quando se faz uma reserva, no lado esquerdo, e do lado direito vocês vão complementar essas perguntas. Então, do lado esquerdo tem uma parte, do lado direito tem a outra. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então aqui, observando o nosso exercício, nós vamos combinar os dois textos para organizarmos as frases de forma correta. Então, se nós colocarmos aqui, the rate is, a taxa é, ou a diária é $150 por noite. Would you like a single or a double room? Né? Você gostaria de um quarto simples ou um quarto duplo? When are you check-in? Can I have, quando você está chegando, perdão. Can I have your credit card number? Posso ter o seu número de cartão de crédito? Do you prefer smoking or non-smoking? Você prefere um quarto para fumante ou para não fumante? E I'd like to make a reservation. Ok? Então agora temos mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída, ok? Agora, estudantes, nós vamos entrar na parte de gramática, usando a expressão would like com substantivos e infinitivos. Então, o que a gente tem que observar na questão de would like? Vamos ver o vídeo. Frank would like to have a soft bed. Oscar would like to have more towels. Observem, estudantes, que would like é uma forma mais polida da gente pedir alguma coisa. A gente usa a expressão would like, quer dizer gostaria, no intuito de que o pedido seja atendido, mas que não seja uma coisa muito rude, um pedido, assim, uma forma abrupta de questionar, ok? Então nós usamos a expressão would like mais o infinitivo para fazermos um pedido educado. Perceba que quando o would é contraído, nós vamos utilizar o apóstrofo e o de depois do pronome pessoal como I, he or they. Vamos ouvir a frase. Mr. Samuels would like to check in on May 21st. Então, no nosso caso aqui, o Sr. Samuels gostaria de fazer o check-in no dia 21 de maio. Então, observe assim, ele gostaria, é um pedido mais educado. He'd like to have a non-smoking room. Ele gostaria de ter um quarto para não fumante. They'd like to check out on January 3rd. E gostaria de sair, fazer o check-out no dia 3 de janeiro. Lembrando sempre que o acréscimo da expressão please deixa o pedido ainda mais educado. Vamos ouvir. I'd like to make a reservation, please. Então, eu gostaria de fazer uma reserva, por favor. Nós já estamos utilizando a expressão would like, que é um pedido educado. A expressão please deixa ele ainda mais. Would mais o sujeito mais like, ou um substantivo ou infinitivo, pode ser usado para fazer pergunta. Então, quando nós vamos utilizar a expressão would like em perguntas, nós vamos separá-la. Vamos colocar would primeiro, seguido do sujeito, e aí a expressão like e o complemento da frase. Vamos ouvir. Would you like a double room? Por exemplo, você gostaria de um quarto duplo? Would you like a double room? Would you like to reserve the room now? Você gostaria de fazer a sua reserva agora, ou reservar o quarto agora? No caso, quando a gente tem perguntas desta forma, nós podemos responder também ela de uma forma mais simples. Então, usamos as seguintes respostas para perguntas de sim ou não com would. Nós vamos confirmar ou não a informação que já está na pergunta. Então, desta forma, nós podemos só utilizar yes, please, or no, thanks, ou thank you. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o e-mail e vamos poder utilizar as informações que estão no e-mail para termos as respostas. Dear Hotel Argent, my wife and I would like to reserve a double non-smoke room in August. We'd like to check in on the 14th and check out on the 19th. That's 5 nights. We'd like a room with wireless internet and a big bathroom.
We'd also like a reasonable rate. Thank you very much, Jim Daniels. Observem aqui, pessoal, que nós temos na expressão do também, nós juntamos um advérbio de frequência. Also, nós também gostaríamos de um quarto acessível. Então, nossa primeira pergunta, what's the name of the hotel? Então, nós temos aqui, Dear Hotel Argent. A segunda pergunta, when are they check-in? Quando que eles estão fazendo o check-in? Então, eles vão fazer o check-in no dia 14 de agosto. Quando eles farão o check-out? No dia 19. O que eles gostariam? Quais são os pedidos que eles querem no quarto deles? Então, eles querem um quarto com wireless e um grande banheiro, a big bathroom, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, o nosso texto ele deu informação para a atividade que nós vamos fazer agora. Vocês vão observar a leitura novamente e vão levar as palavras para a organização de forma correta. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. No nosso exercício, nós temos aqui um texto semelhante ao que estava no e-mail do exercício anterior. Então, Dear Hotel Argent, my wife and I would like to reserve a double non-smoking room in August. We'd like to check in on the 14th and check out on the 19th. That's 5 nights.
we'd like, aqui observem que nós temos a expressão o apóstrofo D, né? Então a junção de would. We'd like a room with wireless internet in a big bathroom. We'd also like a reasonable rate. Thank you very much, Jim Daniels. Ok? Então, temos aqui mais uma etapa concluída, mais uma lição concluída. Aqui, students, observem que quando nós realizamos esse tipo de exercício, ele sempre vai gerar algumas dúvidas. Então, pergunto para vocês, foi fácil ou foi difícil compreender? Eu acredito que, na maioria das vezes, é mais fácil, porque quando a gente tem uma prévia, a gente facilita até a compreensão de atividades futuras, ok? Students, na aula de hoje nós aprendemos a fazer uma reserva em hotel e usar as formas mais educadas para solicitar essas situações. Espero que todos vocês tenham aprendido. Ficamos por aqui and see you there. Bye bye.